Quem são os negros no Brasil? Essa pergunta ela é uma pergunta que fica meio que em suspenso. Alguns estudantes têm um pouco de dificuldade em responder quem são os negros no Brasil. Pois bem, o IBGE ele nos dá algumas opções quando precisamos fazer ali a autodeclaração, seja através da visita do recenseador ou mesmo em exames ou inscrições em concursos. É muito comum a gente encontrar lá 5 opções. A gente tem lá o preto, o branco, o pardo, o indígena, o asiático ou amarelo, e ali você tem as opções. Então, o que acontece? Para o IBGE, para o efeito do censo, ali nós vamos ter todas as pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas, elas vão perfazer o universo de negros do Brasil. Então, quem são os negros no Brasil? Os negros no Brasil são o conjunto de todas as pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas. Então, entre o elemento branco e o elemento preto, retinto, nós vamos ter ali uma grande gama de matizes ali de cor de pele, né, de tons de pele. Então, todos esses que se autodeclararam pardos vão estar inseridos ali em uma matiz em que ele não se considera branco, mas ele também não se considera preto. Então, os negros brasileiros são as pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas. Estes são os negros do Brasil. Essa questão da cor da pele é bem interessante. No Brasil difere um pouco dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós vamos ter o termo nigger, para se referir às pessoas pretas, que seria o equivalente a preto no Brasil. Lá nos Estados Unidos é um termo que ele é considerado depreciativo, pejorativo e soa como um insulto. É preferível lá nos Estados Unidos o termo black, e daí vem o termo black power, de onde deriva o black power, o poder negro. Soa melhor para o americano o termo black. No Brasil parece que há uma diferença. Ainda temos aqui no Brasil uma certa resistência ao termo preto. Alguns estudantes em sala de aula outro dia um estudante ele me disse: professor, preto é um pouco pesado, não? Estava conversando com ele e com os outros alunos justamente sobre a autodeclaração. Então, para uns o termo preto soa como pesado, como no caso desse estudante, mas é interessante o letramento racial, ele nos dá essas ferramentas de discussões para que a gente possa conversar sobre a temática. Acredito que conversar é um grande passo para que a gente consiga chegar aí a um letramento racial, a uma consciência de que sendo preto, sendo pardo, sendo indígena, sendo amarelo, não importa, sendo branco, precisamos ser respeitados nas nossas origens, na nossa ancestralidade. Tudo isso é importante. Então, o grande passo é discutir. Então, discutir letramento racial passa por isso. Então, hoje, na nossa noção de letramento racial, falamos sobre autodeclaração, falamos sobre quem são os negros no Brasil. Então, só para fecharmos a nossa microaula aqui de hoje, negros no Brasil são o conjunto de todas as pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas para algum fim, seja no censo, ou seja numa necessidade de fazer um concurso, de prestar vestibular, ou uma seleção para uma vaga de emprego, ou uma pesquisa. Então, aqui está a nossa relação com a nossa autodeclaração, e espero que tenha ajudado você, que você tenha entendido um pouco sobre o que é a autodeclaração e como lidar com essas questões, né? Tem questões que a gente precisa aprender a lidar com isso, com naturalidade. É sempre importante a gente pensar que o respeito à diversidade, que o respeito à tolerância, a valorização da diversidade, tudo isso faz com que a nossa cultura ela seja mais rica e enriquecedora. Forte abraço. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, isso ajuda muito ao canal. Nos próximos vídeos estarei dando mais noções de letramento racial. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima.